um cientista brilhante da UFRJ, professor Roberto Lente. O professor Alexandre Valença vai concluir essa abertura. Bom dia a todos, bem-vindos ao Centro de Estudos, né? Como o professor Jorge mencionou, teremos a honra de receber o professor Roberto Lente, que irá proferir a palestra Neurociências para a Educação, uma ponte entre dois mundos. Tá? O professor Roberto Lente ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ciência Hoje, coordenador da Rede Nacional de Ciências para a Educação e chefe do Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências Biológicas da UFRJ. Aproveitamos para informar que este ano as palestras do Centro de Estudos serão transmitidas por webconferência, como grupo de interesse especial, SIG da Telesaúde, PUB, UFRJ, Rede RUT, RNP, e como curso de extensão da UFRJ em Educação Permanente em Saúde Mental e Psiquiatria, ambos com possibilidade de palestrantes e integrantes após a palestra. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra ao professor Roberto Lente. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito o convite para vir aqui ao Instituto de Psiquiatria. Não é a primeira vez, mas já faz bastante tempo que eu vim. E é sempre muito agradável, porque eu fui aluno daqui do Instituto, no tempo do professor Leme Lopes, tive aula com ele. Então, eu tenho lembranças muito afetivas e muito agradáveis aqui. Não só do Instituto de Psiquiatria, como do campus da Praia Vermelha, de modo geral. Então, o que eu quero apresentar para vocês, acho que eu vou ficar aqui, é o conceito de ciência para a educação. Vou particularizar um pouco com entre parênteses ali, neuro, mas, na verdade, é um conceito bastante mais amplo do que apenas as neurociências. E depois eu vou dar um exemplo das atividades da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que eu coordeno nesse momento, que reúne já 125 pesquisadores de todo o Brasil, inclusive alguns desta casa. Tudo começa, conceitualmente, com essa ideia de pesquisa translacional. Vocês certamente sabem... Isso começou, assim, conceitualmente falando, com um relatório solicitado pelo presidente Roosevelt, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Ele chamou o assessor dele, Vannevar Bush, que coordenou o projeto Manhattan, e disse para o Bush: bom, nós já ganhamos a guerra, agora nós temos que vencer a doença. Como fazemos? Então, o Bush sentou, ficou alguns meses, e gerou um relatório muito famoso chamado Ciência à Fronteira Sem Fim. Esse relatório não chegou a ser entregue ao Roosevelt, porque o Roosevelt morreu antes, foi entregue ao presidente Truman, mas ele fez a diferença nos Estados Unidos, porque ele permitiu uma política de Estado que triplicou o tamanho do National Institutes of Health dos Estados Unidos, que se chamava no singular, depois virou plural, para vocês terem ideia do crescimento, e também a criação da National Science Foundation dos Estados Unidos, que é uma espécie de CNPq deles lá, que foi criada aí no início dos anos 50, acho que 1950 exatamente. Então, o conceito do relatório do Bush era de que haveria uma transição entre pesquisa básica, pesquisa aplicada e inovação, que permitiria que o país investisse na criação de conceitos fundamentais e chegasse a uma utilidade prática desses conceitos na outra extremidade. Então, esse conceito é o que se chama atualmente de pesquisa translacional, e é uma concepção linear, um pouco simplista da coisa. Posteriormente, já nos anos 90,
Saiu esse livro aqui, que tem uma tradução em português, eu recomendo que todos leiam, Quadrante de Pasteur, que foi escrito por um sociólogo americano também, Donald Stokes, e que ele concebeu uma estrutura bidimensional em que você teria ambientes, ambientes de Pasteur, como ele falou, Bohr, ambientes de Edison. E o que são esses ambientes ou quadrantes? O exemplo que eu vou utilizar aqui é o exemplo de Pasteur, que é o preferido do Stokes, que é o título ao livro dele, em que ele diz o seguinte: olha, Pasteur foi todo mundo conhece, foi um grande biólogo, foi o homem que enterrou, vamos dizer assim, a concepção aristotélica de origem espontânea da vida, não é? E com isso ele revolucionou a biologia, mas ao mesmo tempo ele criou um método que até hoje é usado, chamado a pasteurização dos alimentos. E também pouca gente sabe que Pasteur foi financiado e inspirado pelos problemas dos vinicultores e cervejeiros da França daquela época, que não sabiam e queriam saber por que os vinhos azedavam depois de um certo tempo. Não existia geladeira naquela época, inclusive, né? E os vinhos azedavam. Então, o Stokes ele concebeu o seguinte: esse quadrante ele reúne todas as condições para a criação de um ecossistema num país em que a pesquisa seja inspirada pelo seu uso. Isso significa que nesse ecossistema convivem a pesquisa básica de conceitos fundamentais, de perguntas sem interesse ou sem conexão prática direta, convivem com alternativas bastante aplicadas em que se busca um resultado que tenha uma repercussão direta na sociedade. Outros quadrantes, por exemplo, o quadrante da pesquisa básica pura, quadrante de Bohr, responde à pergunta utilidade prática com resposta não. E Bohr não estava nem se importando com a utilidade do que ele fazia. Mas responde sim a conceitos fundamentais, foi um físico da maior importância. E Edison, aqui, para dar um exemplo oposto, era o contrário, ele queria gerar uma coisinha que iluminasse, não estava interessado se a luz se transmitia no vácuo, assim ou assado. Inventou um produto. Ele respondia sim à utilidade prática e não a conceitos fundamentais. Então, o quadrante de Pasteur passou a ser muito inspirador para as políticas públicas em ciência e tecnologia, porque fazia conviver a inquietude dos pesquisadores básicos com assim, o espírito prático e o pragmatismo dos pesquisadores aplicados, né? Esse modelo, então, seria modernamente concebido como um ecossistema confluente de várias disciplinas que estivessem sempre de olho nas demandas sociais. E isso inclui tudo que vocês quiserem. Eu botei alguns exemplos aqui: farmacologia, avaliação, psicologia, biologia, economia, tudo que vocês quiserem, que funcionariam com a sua devida autonomia, cada um deles, mas de olho nas demandas sociais. Isso otimizaria, digamos assim, a utilização social, o retorno social do investimento em ciência e tecnologia. Bom, esse modelo ele é bem conhecido na área de saúde, certamente vocês o conhecem. Tem esse dito popular aqui da bancada à beira do leito, e os atores desse sistema, ou desse ecossistema também são conhecidos. Aqui do lado da bancada a gente tem as universidades, os pesquisadores, alunos, etc. Do lado do leito vocês têm os sistemas de saúde, profissionais de saúde, gestores e tal. E no meio você tem empresas de diferentes tamanhos, desde startups, spin-offs e empreendedores iniciantes, vamos dizer, até a Big Pharma. Então, independente do conceito que se possa ter de um, de outro, da atuação boa ou ruim de um e de outro, esses são os atores que funcionam nos países, pelo menos nos países que têm um sistema científico complexo, e o Brasil é um deles,
embora não tão desenvolvido quanto países como os Estados Unidos e a China, por exemplo, atualmente. Tem vários exemplos disso, eu trago sempre o exemplo de um colega do Rio Grande do Sul, Rafael Rösler. Rafael estuda, ele tem um laboratório na Federal do Rio Grande do Sul que estuda câncer, estuda o metabolismo de células cancerosas, e, ao mesmo tempo, ele gerou, na incubadora de empresas da URGS, uma pequena empresa, que é dirigida por 2 ex-alunas dele, e que depositou várias patentes já que estão, eu não acompanhei o desenrolar, mas pelo que eu sei, estão se transformando já em alternativas terapêuticas para o câncer, assim, já eficazes. Bom, o resultado dessa pegada de pesquisa translacional em saúde foi muito bom ao longo das décadas, apesar das desigualdades dos vários países, inclusive o nosso, ou principalmente o nosso. Então, vejam, esse aqui é a queda da mortalidade infantil entre 1990 e 2012. É uma coisa de 51 para 12. Este é o aumento da expectativa de vida da população. E é difícil de ler, mas nós estamos mais ou menos aqui aos 75 anos, mais ou menos, e daqui a uns 20 anos estaremos nos 80 anos. Né? E isso muda completamente a pirâmide demográfica e está sendo discutido também no contexto da pretendida reforma da Previdência, e vocês certamente têm acompanhado. Então, a pesquisa translacional em saúde, baseada nesses conceitos que eu rapidamente listei ou alinhei anteriormente, ela traz resultados sociais de grande relevância. Bom, e a educação? Aí, se a gente pensar na educação, a coisa está preta. Porque, fora que não tá, o foco aqui não está muito bom, mas mesmo que tivesse, se vocês chegassem aqui perto, vocês iam ter dificuldade de achar o Brasil aqui. Então, eu vou ter que ajudar amplificando, e aí vocês vão ver o Brasil aqui. 65º lugar no ranking PISA da OCDE. Assim, uma situação vergonhosa. E, olhando o desempenho do Brasil, ele melhorou um pouquinho aí na década de 2000 a 2010, assim, não sei se isso é significativo em termos de crescimento ou não. Matemática em azul, leitura em vermelho, ciência em verde. Depois ele ou oscilou, ou começou a decrescer, e essa é a média do Brasil aqui. Média dos países da OCDE são acho que 75 países medidos aqui, e os 10 países líderes aqui em cima. Então, estamos longe do que poderia ser um desempenho apenas razoável, quer dizer, próximo à média dos países da OCDE. Bom, a proposta que eu lhes trago, que é o que eu defendo e que é a missão da Rede Nacional de Ciência para a Educação, é emular a pesquisa translacional concebida para a saúde, lá atrás pelo Vannevar Bush e pelo Stokes, para o ambiente de educação. Será que isso é possível? O dito popular seria, então, da bancada à sala de aula. E os atores seriam semelhantes. Você teria universidades, pesquisadores, professores, etc., do lado da bancada, os sistemas educacionais, professores, gestores, a própria família do outro lado, e também empresas de diferentes dimensões aqui intermediando esse processo. Então, nós acreditamos que esse possível sistema quer dizer, que esse sistema, que esse ecossistema é possível. Eu vou trazer um exemplo do governo passado, porque desse governo nem dá para dar exemplo. Tal a confusão em que a coisa está. Então, no governo passado, quando o Michel Temer tomou posse, o ministro era Mendonça Filho, eles, enfim, de algum modo avaliaram a situação na sala de aula, os índices educacionais do Brasil e tal e coisa,
e se debruçaram nos indicadores que os economistas e os cientistas sociais tinham levantado. O Brasil tem um conjunto de métricas sobre educação já bastante razoável, bastante desenvolvido e que é aplicado já há várias décadas, que pode melhorar e tal coisa, mas existe. E baseado nessas métricas, eles chegaram à conclusão que a realidade estava se afastando muito do planejado. Isso aqui é o exemplo do ensino médio. A linha amarela eram as metas e a linha vermelha era o que estava acontecendo na realidade. Então, o que eles fizeram? Editaram uma medida provisória, que foi muito discutida, muito debatida, muito questionada e tal. E nessa medida provisória, uma das coisas, eu só estou dando um exemplo, mas houve vários outros, não foi só isso que a medida provisória incluiu. A medida provisória tirou a educação física do currículo. Provavelmente o raciocínio foi de que a educação física é ótimo para o corpício, mas não tem nada a ver com a mente. Então, não é uma prioridade educacional, embora possa ser uma prioridade nas políticas de saúde. E aí a expectativa seria o seguinte: bom, eu faço a medida provisória, tiro a educação física, boto isso, boto aquilo, espero 5, 6 anos, depois eu vou ver se o que aconteceu com meus indicadores foi isso aqui, o que seria ótimo, ou isso aqui, o que seria uma perda de tempo. Então, esse tipo de pesquisa translacional a gente chama de reativa. Por quê? Porque a intervenção, no exemplo, a retirada da educação física, ela não tem base científica, ela não é baseada em evidências da ciência. Ela é intuitiva, às vezes ideológica, às vezes é um chute, às vezes ela é demagógica, às vezes ela é tudo, mas ela não é baseada em evidências. Então, o que acontece é que a taxa de risco é mais alta. Quer dizer, 10 anos depois, quando a gente vai avaliar, pode ter dado certo, pode não ter dado certo, perdemos 10 anos nesse último caso. Então, a proposta que a gente faz é criar um ambiente em que a pesquisa translacional ou as intervenções de política educacional sejam de saída baseadas em evidências da ciência. Isso a gente chama de pesquisa translacional proativa. Como é que funcionaria isso? Então, suponha que a gente tem de novo o governo, que olha aqui para a sala de aula, examina, enfim, se vai tirar ou vai botar a educação física e diz assim, bom, então antes de decidir, vamos perguntar aos cientistas. Os neurocientistas, os fisiologistas, os pediatras, enfim, os que forem adequados, aqui no caso para o exemplo que eu estou dando de educação física. Se fossem fazer isso, encontrariam várias evidências, mas muitas evidências, de que o exercício físico aeróbico ele contribui biologicamente, psicologicamente, com indicadores relacionados à educação. Aqui é apenas um exemplo, um experimento com pesquisa pré-clínica com animais, em que você tem um grande aumento da neurogênese no hipocampo, região envolvida com a memória, portanto, com a aprendizagem, quando os ratinhos são submetidos a exercícios aeróbicos. O número de neurônios aumenta muito, aqui também, esquematicamente falando, em relação aos ratinhos sedentários. Isso foi feito por, enfim, tem vários grupos fazendo isso, aqui 2 trabalhos que eu particularmente estou associado, lá do pessoal do Einstein e da Unifesp. E o que eles encontraram é que você tem um aumento do número de neurônios no córtex cerebral e também no hipocampo quando você compara animais submetidos a exercício físico aeróbico e animais sedentários. Bom, você pode passar isso para o ser humano, não com a mesma tecnologia reducionista, obviamente, porque você não tem acesso aos neurônios, mas se você olhar a imagem, você vai ver um aumento de volume, aqui não está muito nítido, mas essa distribuição de pontos mostra que as pessoas que fazem exercício aeróbico têm um aumento do volume do hipocampo, em comparação com as pessoas sedentárias.
o que pode estar relacionado a um aumento da neurogênese naquele lugar do cérebro, né? E também a sua performance em diferentes testes de aprendizagem, aqui no caso uma aprendizagem de tipo visual, aqui uma aprendizagem de tipo motora, o desempenho dos ativos, das pessoas ativas fisicamente, a linha contínua é melhor ao longo do treinamento do que os sedentários. Então, apenas para dar um exemplo de que, e aí tem vários trabalhos também, são exemplos de que realmente mais exercício significa mais aprendizagem. Então, exercício físico tem a ver com a educação. Então, é algo que pode ser utilizado dentro do currículo, ele é útil. Como é que se vai fazer isso? Obviamente é outra questão, se vai ser antes, depois, com um tempo, 2 tempos, aí é uma outra discussão mais ligada à gestão, né? Então, no tipo de pesquisa translacional proativa, a intervenção é baseada na pesquisa. Então, isso significa que a taxa de risco é mais baixa. Não quer dizer que vai funcionar inexoravelmente? Não, porque é óbvio que a ciência não é infalível, tem coisas que dão certo, coisas que não dão certo, mas a gente melhora a eficiência do sistema como um todo, da gestão como um todo, porque a gente aumenta ou diminui a taxa de risco. Posso dar um outro exemplo de pesquisa translacional que tem a ver com a alfabetização. Esse é um exemplo também bem atual, porque todos sabem o problema que é a alfabetização das nossas crianças. A gente está muito mal na fita, muitos mesmo, não sei aqui os números de cabeça, alunos chegam lá com 9, 10 anos de idade e eles são analfabetos funcionais, eles não conseguiram aprender a ler, eles sabem A, B, Ba, Bi, Bo, mas eles não compreendem as sentenças. Claro que isso tem uma série de razões, uma parte dessas crianças tem transtornos de aprendizagem, tem dislexia, eventualmente, mas uma parte muito significativa sofre de insuficiência ambiental, vamos dizer assim. Quer dizer, a escola é ruim, a escola não consegue ensinar adequadamente. De um modo ou de outro, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode interferir com base na ciência numa situação desse tipo? Então, se a gente for começar com a pesquisa básica, a gente pode olhar o trabalho do Stanislas Dehaene, que é um conhecido neurocientista francês, que tem conexões com o Brasil, com o grupo da Lúcia Braga, da Rede Sara, né, de Brasília. Então, o que eles fizeram? Eles compararam a performance de grupos de pessoas alfabetizadas com grupos de pessoas analfabetas e os intermediários aqui. E fizeram vários tipos de estimulação. Nessa primeira coluna aqui é uma estimulação geométrica, quadradinhos pretos e brancos. Aqui são palavras ouvidas e aqui são palavras escritas, que eles têm que ler. Então, reparem que sempre aqui na última coluna das palavras escritas, os analfabetos têm um nível de atividade cerebral mais baixo do que os alfabetizados. Isso é verdade para esta região, para esta região, para esta região, para todas as regiões envolvidas com a leitura, chamada pelo Stan Dehaene como a rede neural da leitura. Então, há uma mais baixa atividade neural das regiões envolvidas com a leitura nas pessoas que são analfabetas. Porque o Dehaene cria um conceito chamado reciclagem neuronal, ou reciclagem neural, em que ele diz que essas são áreas que são modificadas pela cultura, normalmente elas se destinam a outras atividades, a outras funções, mas a cultura as faz adaptar-se à função da leitura. E elas assumem, então, um protagonismo que não ocorre, obviamente, nos analfabetos. Bom, conhecida a rede neural para leitura, a gente pode olhar o que acontece com pessoas que não conseguem ler. Por exemplo, os disléxicos. E aí, se vocês compararem o cérebro dos disléxicos com o cérebro dos controles na atividade funcional
deles, vocês vão ver que há uma deficiência muito grande, tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo. Se vocês compararem, por exemplo, a atividade aqui com a atividade aqui, né, ou aqui com aqui, enfim, há um menor recrutamento da rede neural da leitura nos pacientes disléxicos. E como é que eu posso melhorar o desempenho dos pacientes disléxicos? Tem muita coisa no meio que eu estou pulando, porque eu não vou ter tempo de entrar no detalhe, mas eu quero dar o exemplo de um grupo israelense que a gente está tentando emular também no Instituto DOR, fazendo um projeto bem semelhante a esse, aplicado ao português brasileiro. Eles fizeram para o inglês e para o hebraico, que funciona da seguinte maneira: chama-se RAP, Rapid Reading Acceleration Program, e o nosso está se chamando Aceletra, ou Aceletra. Então, eu vou fingir que o programa é esse, não é exatamente assim, só para vocês entenderem. Vai aparecer aqui uma sentença que é calibrada para palavras com alta frequência no português brasileiro, no nosso caso, no inglês, no caso deles, no hebraico e tal. E aí eu vou pedir que vocês leiam essa sentença, depois vai aparecer um quadrinho com uma pequena questão de múltipla escolha para testar se vocês compreenderam. Isso seria apresentado às crianças. Então aparece uma sentença, vocês vão lendo, só que acontece isso aqui, olha. A sentença vai sendo apagada no sentido da leitura. Mas acredito que vocês tenham conseguido ler e, portanto, possam responder essa questão tirar 10, todos. Agora, olha o que acontece se eu fizer assim. Agora ficou mais difícil, porque eu aumentei a velocidade de apagamento da sentença. E eu posso regular isso. Então, eu posso treinar a criança a ler com a sua velocidade natural, que eu testo no início, e depois eu vou fazendo incrementos de 2%, e ele vai aprendendo a acelerar, ele consegue gradativamente acelerar a leitura com compreensão, porque depois eu testo a compreensão. Também não valeria só ele fazer aquele movimento sacádico ou movimento de segmento sem compreensão. Aqui seria o teste da segunda sentença. Então, quando eles fizeram isso com o treinamento com o RAP israelense, eles viram que a atividade amarela é fraca e a atividade vermelha, e aqui os pontinhos vermelhos significam uma atividade mais forte, um sinal da ressonância mais forte. Então, perdão, atrapalhei aqui. Então, você tem um aumento da atividade neural nas regiões pré-frontais, que são regiões atencionais, muito envolvidas com esse mecanismo da leitura, né? E tem outros resultados que eu não tenho tempo de mostrar. E fazendo a curva do tempo de leitura, o tempo médio de leitura, isso aqui é a curva dos disléxicos sem o tratamento com o RAP. E aqui está apagadinho, mas seria o tempo dos típicos, das crianças típicas. Quando você treina, os disléxicos passam a se equiparar aos típicos. Só que a surpresa que eles tiveram é que os típicos melhoram também. Então, e daí eles tiraram a conclusão seguinte: eu posso usar o RAP como um instrumento de aceleração da leitura em crianças típicas. Não como uma terapia, necessariamente, mas como um aumento da eficiência na leitura compreensiva. Bom, patentearam, eu não sei exatamente, não acompanhei se está em uso ou não. A gente quer fazer uma coisa parecida e o nosso interesse não é tanto focado nos disléxicos, embora não excluído, mas focado na mitigação ou na reversão dos analfabetos funcionais. A gente poder tentar criar um sistema que possa aplicar em crianças da rede pública, principalmente, que aos 9 anos, sei lá, uma idade assim, não sabem ler com compreensão. Então, tem vários outros exemplos de como a ciência pode contribuir, a neurociência em particular, pode contribuir com a educação, não vou ter tempo de explorá-los. E qual a ideia? Qual a nossa expectativa? Se a gente ficar com uma política educacional conservadora, como se anuncia, quando vamos chegar na média da OCDE?
Não dá nem para prever, porque a derivada aqui é tão pequena que isso aqui acho que vai lá para o ano 3000, uma coisa qualquer assim. Se a gente incorporar vontade política e recurso, porque muita gente diz o seguinte, não, mas antes da gente botar a ciência na educação, tem que melhorar o salário de professor, tem que melhorar as escolas, tem que fazer turno único, tudo correto. Só que no Brasil a gente tem que trocar o pneu com a bicicleta andando, não dá para ficar esperando, porque temos pressa. Então, a gente tem que investir em ciência também, junto com as medidas que são baseadas em vontade política e recursos. Aí, fazendo um exercício, se a gente tivesse uma política educacional que eu chamo acumuladora, e a gente replicar essa derivada aqui para esse pedaço daqui da curva, eu cheguei a 2060. Então, em 2060, a gente chega na média dos países da OCDE. E a nossa aposta é que se a gente botar ciência, pesquisa translacional voltada para a educação, a gente pode trazer isso para 2030. Isso se os outros países não descobrirem esse segredo. Porque se eles descobrirem, a gente já tem um retardo de 10 anos também. Mas mesmo assim, 2040 está de bom tamanho se a gente tiver uma coisa forte, sustentável, etc. Eu não verei, mas vocês verão. Bom, então, a ciência para a educação representa a confluência dessas disciplinas todas, como eu falei, sobre o processo de ensino-aprendizagem, enfim, outras variáveis da educação. A questão é como viabilizar isso. Então, com essa ideia, a gente fundou a Rede Nacional de Ciência para a Educação. A ideia é discutir maneiras de política pública, de pesquisa translacional das várias disciplinas da ciência, que a gente possa influenciar a opinião pública, influenciar os gestores públicos, os MECs, os NCTs, as agências, as entidades privadas também, para essa ideia de ciência para a educação. Isso é uma ideia nova, inclusive, no mundo inteiro. Eu tenho sido convidado a participar de iniciativas internacionais, está havendo uma tentativa de criar uma rede global de ciência para a educação, mas sabe os países que estão envolvidos nisso? Além do Brasil, com muita honra, China, Estados Unidos, Austrália e França agora com o DRM. Então, e com o Brasil são 5. 5 países do mundo estão preocupados com isso aqui. Então, isso é ruim, porque estamos atrasados no mundo inteiro, mas é bom para o Brasil porque estamos no começo da corrida. Ou é agora ou é agora. A gente demorar, a gente perdeu a corrida, obviamente. Bom, então criamos, em 2014, com um grupo pequeno de pessoas, a Rede Nacional de Ciência para a Educação, tem uma carta para lá, cuja missão é uma tentativa de convencimento social por um esforço de fomento à pesquisa translacional inspirado pelos problemas de educação, como eu relatei até o momento. A gente tem 125 pesquisadores, membros da rede até esse momento, em vários locais do Brasil, várias universidades, várias disciplinas diferentes, tá vendo? De educação, tecnologias digitais, economia, genética, neurociência. A gente tem uma organização sem fins lucrativos, né? Uma associação sem fins lucrativos, estabelecida em 2016, aí tem uma estrutura e tal, blá, 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 não é tão importante. Temos, o que eu queria dizer é que nós temos associados pesquisadores, que são aqueles 125. Estamos estimulando a entrada de afiliados, que são pessoas de várias vertentes profissionais, jornalistas, popularizadores da ciência, professores, que não são propriamente pesquisadores, mas que querem, de algum modo, ajudar esse processo. E temos associados parceiros. O primeiro deles é o UFRJ, que foi criado aqui, não é? A rede.
a Academia Brasileira de Ciências, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Ciência Hoje, o Instituto DOR, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial e o Museu do Amanhã até o momento. E, naturalmente, isso é um processo que continua. Esses parceiros, alguns são apenas parceiros em iniciativas conjuntas e outros contribuem financeiramente ou logisticamente com o funcionamento da rede. As pessoas da rede têm, os pesquisadores da rede têm trabalhos em várias áreas. Aqui é um trabalho da Andréia, aqui, conjunto com o Siddhartha, fisiologia e cognição. Temos trabalhos em sono, memória, papel dos jogos, Fernando Lozada, de Curitiba, aprendizagem da leitura e da matemática, o Victor Haase, lá da UFMG, estresse precoce e memória, o Jorge Moll, do DOR, modelagem matemática da neuroplasticidade, é o Antônio Roque, da Ribeirão Preto, enfim, Ivan Esquerdo, neuroquímica da memória. Só para dar uma ideia rápida para vocês, aprendizagem de máquina, o Seiji Jotani, da Ciência da Computação da USP, Simone Capellini e Clara Ávila fazem avaliação da leitura. Ciências Sociais, o Miguel Fogel, Miguel Fogel é do IPEA, trabalha com a geração nem estudam nem trabalham. E Economia e Política da Educação é o Ricardo Paz de Barros, do INSPER, e vários outros. Então, eu não vou entrar no mérito de estudo aqui, só para dar um rápido panorama. Nós temos várias metas, vários objetivos, temos uma plataforma de busca, prioridades temáticas, temos um livro publicado já pela editora Ateneu, de vários autores da rede. Vamos organizar isso. É uma coisa que está me agradando muito, que está começando a tomar a forma, que é uma organização em outubro deste ano, de uma espécie de um festival que vai se chamar Educa Mais, que vai ser nos dias de 16 a 18 de outubro, que tem um simbolismo porque estão próximos ao Dia do Professor e o Dia da Criança, né, 15 e 12 de outubro. E aí a gente vai tentar fazer um conjunto de eventos de várias instituições em prol da educação. Então, seria uma manifestação, vamos dizer, de entidades muito respeitadas e que tomam a iniciativa de discutir a educação numa mesma semana, e isso vai ter, naturalmente, uma repercussão grande. Vamos ver se a coisa dá certo. Aí temos vídeos no nosso site e tal. Eu queria mencionar, para não me alongar muito, e a gente poder discutir um pouco, nessa ideia aqui de criar um laboratório multiusuário de ciência para a educação. E queria dar exemplos do que a gente está pensando fazer e reunindo forças para isso. Então, nesse laboratório multiusuário, que é mais focado em neurociência, para atender ao título da minha conferência, a gente pode usar tecnologias de registro cerebral. Algumas delas, vocês naturalmente já conhecem a ressonância. A ressonância pode ser adaptada para crianças, vocês botam essas figurinhas e tudo, mas não tira o horror que é da criança entrar dentro da máquina. Quem já fez ressonância sabe que é uma coisa horrorosa, uma barulheira. Como é que você vai botar uma criança ali dentro e fazer com que a criança fique quieta, inclusive? É muito difícil, né? Mas a gente tem outras tecnologias, especialmente tecnologias que são amigáveis e com alta portabilidade, além de serem mais baratas do ponto de vista de custos. Então, eu vou me fixar na tecnologia de espectroscopia por infravermelho próximo, que se chama NIRS, e rastreamento ocular, que já é bem antiga, certamente vocês conhecem. Qual o objetivo desse trabalho? É abordar um conceito que eu gosto muito, que se chama neuroplasticidade transpessoal. Quando a gente fala em neuroplasticidade, a gente lembra assim nas sinapses, o que acontece na modulação sináptica, a geração de novos circuitos neurais. A gente pensa num nível
reducionista muito grande, né? E que não é desprezível, obviamente, eu mesmo trabalho com isso, mas que não dá conta de uma questão, das questões da educação que são baseadas em redes neurais muito mais complexas e, além disso, nesse tipo de neuroplasticidade, que é a neuroplasticidade transpessoal. E o que é a neuroplasticidade transpessoal? Se eu sou um professor e eu tenho na minha frente um aluno e eu interajo com ele, alguma coisa o meu cérebro tem que eu quero passar para o cérebro dele. E dessa interação ocorre uma mudança no cérebro do aprendiz. E isso é um evento plástico, produzido pelo ambiente, representado por mim, e que é capaz de produzir um resultado educacional, vamos dizer assim. Então, essa neuroplasticidade transpessoal é um objetivo muito forte desse futuro, quizás, centro, laboratório multiusuário de neurociência para a educação. Então, a ideia é a seguinte, se a gente usar espectroscopia de infravermelho próximo, não sei se conhecem, é um dispositivo em que reúne um emissor de infravermelho e um sensor próximo aqui a ele. E aí você bota vários, naturalmente, para você poder cobrir várias regiões cerebrais. O que acontece é que, primeiro, esse infravermelho ele é calibrado para uma faixa de comprimento de onda que não consegue agitar as moléculas de água. Portanto, não produz aquecimento e, portanto, não produz lesão cerebral. Então, ele é capaz de passar por dentro do cérebro de maneira inócua e ele faz um trajeto que apelidado pelos especialistas dessa área como um perfil em banana, fosse uma elipse, não sei. E nesse trajeto ele é captado pelo sensor que está aqui do lado. Só que durante o trajeto ele é absorvido pelo fluxo sanguíneo regional. É muito parecido com o efeito Bold da ressonância magnética funcional. Então, onde tem um fluxo maior, você tem mais absorção de infravermelho e o sensor indica isso. E aí várias evidências mostram que onde tem mais fluxo sanguíneo, tem mais atividade neural, aquela área, portanto, tem uma atividade mais forte. E você pode botar isso numa criança, e pode botar isso num professor. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de um trabalho em colaboração com um grupo da Universidade Federal do ABC, liderado por esses dois caras aqui, o Guilherme é físico e o João Ricardo é estatístico. Eles trabalham lá no ABC e eles fizeram 3 desenhos experimentais que eu vou exemplificar para vocês. Um deles é uma professora com a touquinha de NIRS, a aluna também com a sua touquinha, e a gente está analisando através dos optodos, que é o nome dos sensores e emissores de infravermelho, diferentes áreas cerebrais. A gente tem acesso ao traçado do nível de hemoglobina que passa por aquelas regiões que estão sendo registradas e pode, portanto, analisar a relação de sincronia temporal da atividade cerebral da aprendiz, da criança com a professora. A brincadeira é muito sedutora para a criança, porque a gente diz para a criança que ela vai entrar numa nave espacial, então ela tem que botar um capacete para entrar na nave espacial, e aí ela tem que aprender, neste exemplo aqui, a somar números inteiros. Então o que acontece é isso aqui. 5, 6, 7... Essa é a atividade da hemoglobina, da criança e da professora. Foi até aqui, deu até um 9. As áreas cerebrais. Tudo bem? Então você vai andar 9 casinhas. Conta aqui comigo de novo, vai. Aqui aconteceu alguma coisa no cérebro da professora que não aconteceu no cérebro da criança. Agora vai repetir para a gente ver. 6,
Então, reparem, aqui, provavelmente relacionado ao que a professora Deu, falou, ó, foi até aqui, deu até um 9. Tudo bem? é o que ela Então você vai pensou. dar 9 casinhas. Conta Nesse aqui ponto comigo de novo. aqui Vai. tem uma atividade sincrônica, um pico que os dois cérebros compartilham. Então você tem uma sincronia cerebral num certo momento do traçado que a gente não sabe, Ó, foi até aqui, deu não até sabe um 9. explicar Tudo bem? ainda. Então você vai dar 9 Os dois casinhas. cérebros Conta aqui comigo de sincronizam. novo. Vai. E a gente diz que esse é um exemplo de plasticidade transpessoal. Como isso é uma prova de conceito, a gente não sabe se isso realmente significa um marcador funcional Deu, da ó, foi aprendizagem, até aqui, deu até ou um se é 9. uma mera Tudo bem? coincidência, ou Então se você é vai dar alguma outra 9 coisa. casinhas. Conta aqui comigo de novo. O segundo exemplo foi o seguinte: eles pegaram 4 alunos universitários que assistem a uma aula teórica típica, daquela mais chata que a gente consegue dar dentro das nossas universidades, que é isso que eu estou fazendo aqui. Uma porção de gente sentada ali, tentando prestar atenção ao que eu estou falando lá de cá. Então, eu posso capturar a atenção de vocês ou não. E eu não sei se estou ou se não estou capturando. Então, como é que você pode analisar isso? Os 4 alunos usaram essa toquinha da NIRS, né? E foram assistir uma aula teórica dividida em 4 blocos de 8 minutos. 8 minutos, 2 minutos sem registrar, depois outros 8 minutos. O tema da aula era epigenética. Não sei se tem algum biólogo aqui, mas é chato a beça a epigenética. E se tiver, por favor, não se sintam ofendidos, porque devem achar chato isso que eu estou dizendo. Então, funciona assim, olha, aqui é o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco. Então, a gente vai iniciar... Todo mundo junto aqui, aqui não só no primeiro bloco. Aqui no segundo bloco já começou a diversificar a atenção, ou a atividade cerebral. Está repetindo agora. Aqui mais ainda, e aqui infelizmente a imagem não está muito nítida, mas aqui é uma zorra completa. Cada um numa vibe completamente diferente, cada um dos alunos. Então, assim, não deem aula por mais de meia hora, porque depois, na segunda meia hora, cada aluno está pensando uma coisa diferente. Bom, vou silenciar aqui um pouco. Isso, novamente, é uma prova de conceito. A gente não sabe se a dispersão ou a divergência de atividade cerebral entre os 4 alunos pode ser que eles estejam raciocinando sobre o que a professora está falando sobre epigenética e cada um tirando as suas conclusões, procurando pensar, e esses processos são diferentes de um aluno para outro. Então, eu posso estar completamente errado em dizer que eles estão pensando, enfim, na festa que vai acontecer no sábado. Né? Mas é poderoso o paradigma experimental, porque, claro, você pode agora fazer uma série de experimentos para testar o que eles apreenderam da palestra nos primeiros 8 minutos, o que aprenderam nos segundos 8 minutos, e assim por diante. Você vai discernindo, dissecando melhor o que aconteceu relacionado a essas ondas do NIRS. Né? Um outro exemplo final, para encerrar, é uma criança que aqui a gente associa o NIRS com um rastreamento ocular. E no rastreamento ocular a gente pode ver 2 coisas. Uma que está aqui fraquinho, que é um círculo verde, indica a direção do olhar. E a direção do olhar está relacionado à atenção explícita, quer dizer, aquele tipo de atenção que é reflexo, que você atrela ao olhar. Não é o único, tem a atenção implícita, como vocês sabem, que é o fato de que vocês podem estar olhando para mim, mas estarem prestando atenção numa pessoa que está do lado de lá. Quer dizer, aí desatrelou a atenção do olhar. Mas aqui a gente está analisando a atenção explícita, que é esse círculo verde. O círculo roxo
ele analisa o diâmetro pupilar. E o diâmetro pupilar, depois de estabilizado pela luminosidade ambiente, a variação dele indica o grau de atenção. Então, se eu faço uma pequena midríase quando eu tenho mais atenção, minha atenção está mais acentuada, e o contrário, uma miose quando eu perdi um pouco a atenção, diminuiu a minha atenção. Eu vou focar mais no foco atencional, vou enfatizar o foco atencional, porque não dá para ver muito bem o diâmetro. Então, funciona assim, a criança aqui olhando, e a professora escreve na lousa e fala. Se ele está bem perto Reparam que a criança olha para os olhos da professora e olha para a lousa. E nada mais. Depois dele vem um outro, que se chama Vênus, certo? Está só um pouquinho mais afastado. E também, medindo o tempo que a criança olha para os olhos da professora e para a lousa, os tempos são iguais. Isso significa o seguinte, a criança precisa olhar no olho da professora. Depois dele vem um outro. Provavelmente significa empatia, uma troca empática. Que provavelmente condena ou diminui a importância das alternativas à distância, em que a criança não tem o olhar de uma pessoa humana na frente dela, apenas um monitor de computador. Depois dele vem um outro. Não cancela a utilidade dessas modalidades, mas obviamente falta a relação humana. Bom, então através desses exemplos, eu já estou no meu tempo. O que eu quis foi mostrar para vocês um esforço que a gente está tentando fazer de criar uma ponte entre o mundo da ciência e o mundo da educação. É uma ponte que já está estabelecida na área da saúde, nas engenharias, mas ainda não está estabelecida na área de educação. E esse é o objetivo da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Eu tenho mudado um pouco a minha linha de trabalho para linhas mais relacionadas à educação. Eu sou médico de formação, como eu falei, aluno dessa casa. Então, a minha vida inteira eu eu trabalho sempre com neuroplasticidade, mas o meu olhar era sempre voltado para a saúde, até anos recentes, em que eu me dei conta que tem tudo a ver, neuroplasticidade tem tudo a ver com a educação. Eu resolvi mudar um pouco a minha pegada e trabalhar, além das linhas que eu tenho ligadas à saúde, criar novas linhas ligadas à educação. E esse é o objetivo da rede também. A gente tem esse livro, que é um livro de vários autores da rede, de pesquisadores da rede, publicado pela editora Ateneu, acho que deve ter no site, se vocês porventura se interessarem. Com isso eu encerro agradecendo muito a presença de vocês e a atenção, pelo menos nos 8 minutos iniciais. Obrigado. Bom, quero agradecer a palestra do professor Roberto Lente, né, brilhante, como sempre. Sem dúvida, a neurociência é uma ponte, sim, para a educação, né? Mostrou isso, mostrou a riqueza da pesquisa dele e as conexões, né, que ele estabelece com outros pesquisadores que certamente têm enriquecido essas pesquisas, né? Mas eu queria ser o primeiro a perguntar, eu fiquei curioso desses estudos de nem, quer dizer, não é incomum a gente encontrar pessoas que não estão inseridas nem no trabalho, nem, enfim, no estudo, né? O professor poderia falar mais um pouco sobre isso? Não, é bastante comum. Tem sido um problema social muito grande. São crianças que evadem a escola, porque por razões várias, razões sociais, ou vivem em comunidades vulneráveis, ou tem várias razões, mas não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então, você imagina, uma criança que não aprendeu a ler, já está fazendo 10, 11 anos, então ela não consegue voltar para a escola, que ela tem que voltar para uma escola com uma turma de 6 anos, não dá. Mas ela também não consegue se integrar ao mercado de trabalho.
Então, esse é uma linha de... Eu não sou especialista nisso, obviamente. Esse é um trabalho feito pelo Miguel Fogel, que eu mencionei, que é um economista do IPEA e que trabalha do ponto de vista econômico, obviamente, e métricas econômicas para avaliar esse tipo de fenômeno no Brasil. Mas está crescendo, é muito mais comum do que a gente imagina. Alguém gostaria de fazer perguntas? Colega ali. Professor Rogério. Bom dia, Roberto. Muito obrigado pela apresentação, sempre brilhante, sempre inspiradora. Eu acho que você fala sobre caminhos novos e é sempre, como eu falei, inspirador estar perto de você e olhar esses caminhos a serem trilhados. Eu fiquei particularmente interessado na questão de como transformarmos esse conhecimento, essa base científica em políticas públicas. Eu acho que é um desafio que a gente não aprende na faculdade de medicina e eu me deparo todos os dias com essa questão de como tornar isso uma realidade que impeça que questões como a retirada da educação física do currículo aconteçam no futuro do nosso país. Então, eu queria só um pouco da sua opinião sobre isso, se você tem os caminhos possíveis para a gente trilhar nesse desafio enorme. Cara, tem sido uma catequese, Rogério. Realmente, como eu falei, são poucos os países do mundo que adotam algumas iniciativas nesse sentido. Nos Estados Unidos, a ciência para a educação é chamada de Science of Learning. É a gente que mudou o nome aqui porque a gente achou que tem o learning, mas tem o teaching. Tá? Então, ser mais abrangente. E eles têm a National Science Foundation, fez um programa há já 10 anos, financiando de modo assim parrudo 6 centros de ciência da aprendizagem ou ciência para a educação em diferentes universidades americanas. A Austrália tem 3 funcionando, iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, no caso da Austrália. A China, eu não sei o número, mas já são vários. 15 centros de ciência para a educação. Tem em Hong Kong, tem em Xangai, tem em Shenzhen, onde eu conheço, onde eu participei de reuniões lá. Como é que a gente vai fazer isso no Brasil? Não sei, porque a gente precisa sensibilizar as agências. A gente tem procurado, recentemente participei de uma reunião na FAPERJ com o novo diretor-presidente, nosso colega Gerson Lima, e estamos negociando a possibilidade de lançamento de um edital voltado para essa pegada, essa linha de pesquisa translacional. Se vai sair ou não sei, porque falta din-din, né? Mesma coisa no CNPq, a gente está conversando com o Marcelo Morales, que também é nosso colega aqui da UFRJ, que é um dos diretores do CNPq atualmente. O governo Bolsonaro vai lançar no dia 11 de abril uma série de medidas dos vários ministérios, entre os quais o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas a pegada do Ministério da Ciência e Tecnologia vai ser em popularização da ciência, o que é importante também, mas não exatamente em ciência para a educação. Então, a gente estava discutindo com eles se a gente podia tentar lançar editais, talvez no modelo INCTs, que pudessem abordar esse tema. Mas tem sido uma catequese, a gente não sabe. Eu tenho falado muito em ambientes diferentes, diferentes universidades, diferentes entidades, mas ainda estamos um pouco longe de medidas concretas de política pública nesse sentido. Professor Márcio Amaral. Roberto Lente. Obrigado, Marcelo. Alexandre. As melhores palestras são aquelas que organizam algum conhecimento que a gente tem de maneira meio dispersa e está muito interessado. Eu acho que isso foi plenamente alcançado. Já que falou em Edison, seria interessante saber onde é que fica Tesla naquilo ali, né? Estaria talvez naquele quadrante do Linneu, não é isso, Dito? A questão da leitura, eu acho que vai ter que ser feita aí uma distinção de tipo de leitura. Por exemplo, se você for ler romance ou filosofia dessa maneira, já era, né? Por leitura de jornal, eu me eduquei a ler quase que em ideograma. Se me interessa muito, eu paro, aí eu retorno. Vai assim, vai tipo de leitura diagonal, né? A partir de certas palavras-chave.
Eu fico muito preocupado que isso acabe sendo, de novo, uma coisa da Revolução Industrial e da coisa rápida. Ou seja, na rapidez, as coisas se perdem. Eu gosto de dizer que o bom livro é aquele que, quando você lê um capítulo, você já está um pouco diferente. Não é só uma questão de aprendizado, alguma coisa muda em você, né? E eu senti falta de uma discussão da questão cultural nisso aí, especialmente no ensino da música nas escolas. Villa-Lobos é um grande professor de música. Acho que no mundo ninguém fez esse esforço tão grande de resgatar todas as cantigas de rock, de harmonizá-las, de publicar livros. E ele estava fazendo um trabalho enorme nisso e, de repente, foi atropelado. Inclusive, ele tem uma briga até com o futebol, que até mais ou menos na mesma época que o futebol entra no Brasil de uma maneira avassaladora, e isso também fica meio perdido. E eu senti falta dessa discussão, né, para falar da educação física e a música, a cultura, a arte, especialmente a música, em termos de organização e de funcionamento mental. Você coloca coisas extremamente relevantes, importantes, não tão fora do nosso horizonte de preocupação, só apenas não tive tempo, não tenho tempo de mencioná-las todas. É óbvio que a leitura que a gente se refere aqui são aqueles estágios bem iniciais da leitura. Uma pessoa que lê assim, na diagonal e apreende o que lê, já tem uma desenvoltura na leitura já muito acima da criança que está começando. Se a criança for ler na diagonal, não resolve nada, né? Então, a gente é uma coisa que está assim no início, mas tem razão que, inclusive, o valor não é a velocidade da leitura, é a compreensão. Então, você pode ler lentamente, mas tem um alto grau de compreensão. Enfim, há várias questões embutidas aí, apenas não tive muito tempo de falar. Sobre a questão cultural e das artes, tem uns trabalhos extremamente interessantes sobre a associação da música com a matemática, e eu não me refiro ao fato de que a música ela pode ser, digamos, matematizada, a harmonia e a melodia pode ser objeto de uma interpretação matemática e transformada em algoritmos matemáticos, não me refiro a essa parte. Mas, por exemplo, se você tem um grupo que fez um experimento seguinte, ele pegou crianças, dois grupos de crianças. Um grupo tinha aula de matemática, simplesmente, numa certa hora da manhã, sei lá, 10 horas, uma hora qualquer, e outro grupo tinha, antes da aula de matemática, uma aula de música. E depois, só que eles depois foram aferir a aprendizagem de matemática. E as crianças que tiveram música precedendo a matemática se desempenharam muito melhor. Isso se recebeu o nome de, novamente, a plasticidade chegando, plasticidade transmodal. Quer dizer, digamos, o impulso, a motivação que a música é capaz de causar, porque a criança se sente muito motivada. Era uma música de instrumentos, a criança tinha que mexer em instrumentos, etc. E a emoção que vem disso é transferida àquela coisa chata e abstrata que é a matemática. Entende? Então, o resultado da associação da música com a matemática é positivo para a matemática. Então, claro, novamente, eu não estou falando aqui dos aspectos culturais mais elaborados, da música, etc., que também são super importantes, mas apenas para mostrar que mesmo as artes, o estudo das artes, eu não deveria nem chamar ciência para a educação, mas sim tudo para a educação, ou cultura para a educação. Mas eu não achei um nome que fosse mais adequado. Tem uma pergunta aqui da Web. Neuroplasticidade e o conceito de estigmergia seriam correlacionados? Primeiro, o professor tem que explicar para a gente o que é estigmergia. Não tenho a mais vaga ideia. Não sei o que é, desculpa. Não posso responder. Foi uma pergunta da Web. Desculpa, Web. Professor, meu nome é Paulo. Parabéns pela sua palestra. Isso é uma coisa bem clara que na universidade, nas áreas, pelo menos na UF, professor da UF, na área de pedagogia, didática, existe um distanciamento muito grande dos professores dessas áreas
em relação à neurociência e mais aplicada à educação. Isso é um fato. Mas, pelo visto, a sua iniciativa está tentando se aproximar mais dessas áreas na universidade. Agora, na rede pública, de ensino básico, ensino fundamental e médio, isso é uma coisa bem flagrante. Né? Existe pouquíssima apropriação desse conhecimento de neurociência aplicada à educação, tanto na rede pública quanto privada. E qual é a ideia da ciência para a educação em relação aos professores da rede que estão atuando diretamente com as crianças e adolescentes? Olha, a ideia da construção da ponte, né? A gente tem muita dificuldade, porque, primeiro, nossos colegas pesquisadores geralmente são assim, meio nariz em pé, e não querem muito conversar com os professores, porque não tem tempo, estão lá no laboratório e tal. Quando se dispõe a conversar com os professores não entendem, porque eles usam um jargão que não dá para entender. Por outro lado, muitas vezes os professores são formados nas licenciaturas e nas faculdades de educação com uma pegada muito fortemente ideológica e pouco sensível ao avanço da ciência. Por exemplo, Paulo Freire, Vygotsky, Piaget são grandes nomes da educação, mas são nomes que atuaram nos anos 50, nos anos 60. É como se eu ficasse preso em Mendel, ou Darwin, ou Einstein. O mundo rodou e as coisas mudaram. E o conhecimento cresceu em cima do que foi plantado por esses grandes nomes. Então a gente tem que se referir a eles com toda a admiração, todo o respeito, mas com a consciência de que aconteceram coisas depois. E, no meu modo de ver, muitas vezes as faculdades de educação e as faculdades, inclusive a nossa, aqui já comentei isso até com o nosso reitor, que é professor da Faculdade de Educação daqui, e as licenciaturas na biologia, na física, na química, etc., eles não acompanham isso, entende? E, então, uma das dificuldades que você se referiu de como que a ciência pode entrar nas práticas educacionais da escola tem a ver com a formação de professores. Então, é uma outra luta. E o Rogério se referiu a uma que era o financiamento, tem uma outra que é como é que a gente vai dar uma formação aos professores que seja mais sensível aos dados da ciência. E não estou nem falando da neurociência só, porque a neurociência está meio na moda, então virou neuromania, neuromoda ou neurocoisas, e tem muito mais debaixo da ponte do que a neurociência. Mas, assim, uma pegada, uma preocupação com dotar a educação de dados da ciência, das várias áreas da ciência, é algo obrigatório para a gente avançar com mais rapidez. E o foco são os professores. O professor Jorge quer fazer Eu vou fazer agora uma pergunta. O professor falou que deveria ser baseada em evidências, né? A educação teria que ser baseada em evidências científicas. Como é que é possível correlacionar educação baseada em evidências? Como é que se pode correlacionar isso com política? Como é que os políticos vão reagir a isso? Política educacional ou política em geral? Política em geral. Bom, os políticos têm que ser estudados pela ciência, eu acho, em primeiro lugar, né? Porque são cérebros muito difíceis, né? Não, eu acho assim, eu acho que a gente tem que fazer eu sou assim, uma pessoa da geração dos anos 60, do movimento estudantil dos anos 60, enfim, sofri aquilo que alguns acham que não foi uma ditadura, mas que na verdade foi, porque eu a vivi. Então eu tenho assim um espírito de militância grande que eu gosto de conservar. Claro que acomodado aos meus 70 anos de vida, que não tenho a energia daquela época. Mas eu acho, então, baseado nisso, que eu tenho o dever, e todos acho que devemos nos sentir com esse dever de
de ir a público, de defender esse tipo de abordagem, de buscar uma educação baseada em evidências. Nossas crianças precisam, elas têm pressa, elas querem uma formação, elas querem entrar no mercado de trabalho, elas querem ter rendimentos compatíveis com a civilização. Então, eu acho que se a gente conseguir, talvez de baixo para cima, criar um movimento, pelo menos das parcelas mais vocais dentro da sociedade, intelectuais, professores, universidades, etc., a gente possa ser ouvido pelos políticos. Porque os políticos, não nos iludamos, eles querem fazer o que agrada aqui embaixo. E se daqui de baixo vem alguma informação, alguma pressão, eles pensam. Se não tiver pressão nenhuma, eles deixam de lado. Eu acho que é mais ou menos assim a coisa, mas eu admito que é muito difícil, atualmente mais difícil ainda, e a coisa vai demorar aí pelo menos até... Eu sempre brinco, tive um professor que vocês certamente ouviram falar, chamado Leopoldo Demés, já morreu. O Leopoldo Demés dizia o seguinte: não, a minha aposta é nos bioquímicos que estudam a telomerase, porque a telomerase protege os cromossomos, e aí eu vou viver até 180 anos. Então eu estou também na mesma expectativa do Leopoldo. Professora Andrea Deslandes quer fazer uma pergunta. Agradecer ao professor pela aula, como sempre, e principalmente quando a gente lê o Cérebro Aprendiz antes, fica então ainda melhor a gente poder assistir, porque no Cérebro Aprendiz você fala de uma forma muito clara, desde a célula, desde as sinalizações nos neurônios até a questão dos sistemas e dos circuitos. Eu até fiquei pensando em fazer alguma coisa com exercício assim, mostrando desde a célula até os circuitos. Então, uma coisa que eu vejo é que os professores, tanto da rede pública quanto professores da rede privada, eles têm muita vontade de aprender, muito interesse em adquirir esse conhecimento. Então, tem até a professora Débora Fogo, ela tem aquele projeto, o FRJ dou uma aula, e muitas vezes eu vou nas escolas municipais para dar aula sobre exercício de cérebro, exercício de saúde mental, e eu vejo essa questão, que eles ficam muito agradecidos, e eles falam para as outras escolas também procuram. Então, assim, eu acho que a gente também deveria ter uma forma de chegar um pouco mais nessas atividades para os professores. E a própria divulgação da Rede Nacional de Ciência para a Educação para as escolas, eu acho que isso seria muito bom, porque dentro do site você tem muita informação importante, você tem muita divulgação de vídeos, de eventos. E aí a minha questão é como que a gente poderia fazer essa divulgação maior dentro das escolas, e aí voltando para os gargalos fisiológicos do aprendizado, né, que é a tríade, que é o exercício que você falou muito bem, a questão da nutrição e a privação de sono, a qualidade de sono, que são estratégias que elas são simples, no sentido de... Quer dizer, simples não, elas são bem complexas, mas elas são mais baratas do que muitas outras estratégias e elas são ali um solo fértil para a gente poder ter esse desenvolvimento. Então, de que forma que a gente também poderia tentar trazer o protagonismo para o aluno em relação a esses gargalos fisiológicos, porque mudança de comportamento e adesão a um estilo de vida mais saudável, com qualidade de sono, nutrição e exercício, é difícil. Envolve uma questão de autoconfiança, envolve uma questão de conhecimento e de motivação, de ser prazeroso. Muitas vezes na escola o exercício não é prazeroso. E a gente precisa ter uma educação física também de qualidade, que os próprios professores às vezes não sabem dar e contribuem para esse sedentarismo de mais de 50% das pessoas inativas. Então, de que forma que a gente poderia tentar estar atuando tanto no aluno quanto no professor? Um pouco remete à questão que o colega fez antes, né? Como é que a gente faz a ponte com o professor? A gente tem que fazer várias pontes. A gente já falou aqui na ponte com o político, com os políticos, a gente já falou na ponte com as faculdades que formam os professores. Não falamos, mas precisaríamos falar na ponte com as escolas, com a rede escolar. Então,
o que a rede tem tentado fazer é, primeiro, a gente tem um projeto que é a criação de um curso online em ciência da aprendizagem para os professores. Estamos batendo cabeça de como fazer, isso tem um custo, como é que a gente levanta o dinheiro. Tentamos pela Secretaria Municipal de Educação, não funcionou muito bem, porque o sistema público é muito lento para poder possibilitar que a gente faça com rapidez e eficiência. Por outro lado, se a gente faz no sistema privado, a gente acaba sendo forçado a cobrar e o nosso objetivo é ter um veículo que seja gratuito para os professores da rede pública. Então, estamos um pouco imersos nisso, não estamos chegando perto da solução. Imagino que até o fim do ano a gente já tem um protótipo desse curso modalidade EAD em ciência da aprendizagem para professores, né? A outra coisa é também dirigido aos professores, a gente chama CPE no espaço escolar. São dicas baseadas na ciência, que é o que o professor pode fazer diretamente na sala de aula. Por exemplo, eu dou um exemplo. Se você repete um conteúdo em sequência na mesma aula, é muito menos eficaz do que se você repetir em aulas subsequentes. A razão disso é porque você tem um processo de consolidação da memória que precisa aguardar algumas horas entre a primeira exposição a um estímulo. Isso é o trabalho do nosso colega Ivan Esquerdo, só que ele faz isso com medo, com a memória do medo, mas isso é válido para as outras memórias também. Então, a simples estratégia de repetição de conteúdo pode sofrer uma lógica baseada na ciência. Em vez de você repetir várias vezes na mesma aula, você repete, intercala um outro conhecimento, e na aula do dia seguinte, ou 2 dias depois, você repete aquele anterior. A consolidação da memória é muito mais eficaz. Então, esse é um exemplo de uma dica que a gente vai colocar no nosso site e procurar difundir entre os professores, né? Agora, o grande problema sempre é como é que a gente escala isso num país com o território do Brasil, com a complexidade do Brasil, com a diversidade do Brasil. Tem escola que você não consegue, não tem lugar para as crianças sentarem, inclusive. E tem outros que têm internet banda larga. Então, é muito difícil a situação. Mas estamos na briga. Professora Maria Tavares. Boa parte, acho que já foi até respondida nas perguntas anteriores, que é um pouco essa questão, né? Como você fazer isso acontecer num país como o Brasil? E eu fiquei pensando numa política nossa, que deu certo, acho que talvez não tanto com a complexidade dessa, mas, enfim, que talvez possa inspirar alguns elementos, que é a política de saúde mental, ameaçada agora, mas que foi uma política que foi implantada, né, no Brasil inteiro. A partir do quê? Do protagonismo das pessoas que realizam. Portanto, aí no caso seriam os professores, né, de uma junção entre ideias, etc., e os profissionais de saúde mental, os usuários, os familiares, claro, aliado na hora que o governo federal também encampou isso. Mas o protagonismo dos professores, me parece que é um caminho muito fundamental para essa junção dos cientistas com os professores para a coisa acontecer, né? E aí, como viabilizar isso? Tem toda a razão. Acho que os professores são um ponto focal extremamente importante aí dentro dessa equação. Tem os políticos, mas os professores são muito importantes, ou talvez os agentes mais importantes. A população, de um modo geral, que pressiona os políticos, e tudo isso vai reverter em favor da educação. Agora, como fazer uma descoberta que a gente não domina completamente? Temos mais 2 perguntas. Sim. Meu nome é Carlos. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Sou professor de Educação Física. Quando o senhor falou sobre a neuroplasticidade e a empatia, eu fiquei pensando se, por acaso, o senhor acha que a dificuldade, muitas vezes, que os professores encontram na escola, mesmo tendo, tanto na escola quanto na universidade, mesmo tendo um bom conhecimento do conteúdo técnico,
pode ter a ver com empatia e se isso... Se a empatia, eu acredito que a empatia seja mais difícil do que ensinar o conteúdo técnico. E como a gente pode, de repente, embutir isso na cabeça do professor e de forma que ele entenda que essa criação de vínculo seja até mesmo mais importante do que, de repente, um conteúdo técnico. Olha, você falou uma coisa extremamente importante. Ela pode ser sintetizada da seguinte maneira, olha. O conteúdo está aqui. Tornou-se secundário, eu diria, para o professor transmitir o conteúdo que a criança... Meus netos têm 4 anos, eles usam o celular, me ensinam uns macetes que eu não sei como é que faz. Entende? Então, o conteúdo nunca esteve tão acessível às pessoas, os aprendizes especialmente. O que Lopes, não me lembro se era nessa sala, mas enfim. O professor Leme Lopes era encalado por nós como assim o repositório completo do saber. Possivelmente estava muito próximo disso. Da mesma forma, o professor Deolindo Couto ali do lado, e todos os ícones, né, da nossa formação. Agora não. Agora eu dou aula para medicina, você fala uma coisa, daqui a pouco o aluno levanta a mão e faz uma pergunta. Sabe o que ele fez? Ele foi olhar na Wikipedia se o que eu falei estava certo, estava errado, se tinha mais uma outra coisa. Ele faz uma pergunta. Então, isso dá um relevo muito maior a funções e, enfim, aspectos como a empatia. Porque a empatia é, digamos, um aspecto que puxa pela emoção, vamos dizer, ou que se refere à comunicação emocional entre fazer a criança se emocionar com uma coisa que vai levar ela a buscar no celular a informação, do que você dar a ela uma informação chata e seca e fria que ela não vai correr atrás. E por isso que é muito importante hoje em dia se ensinar aos professores e fazê-los aplicar em sala de aula o que é conhecido como competências socioemocionais. Quer dizer, são aqueles aspectos que são baseados na interação entre pessoas, na criatividade, na colaboração, enfim, em valores ou em funções que não estão relacionadas com... Então, é outro desafio que tem que ser colocado nas faculdades de pedagogia e nas licenciaturas. Última pergunta. Oi, eu sou estudante de psicologia e dou aula para criança pequena. Eu primeiro queria agradecer os seus livros que me ajudaram muito na faculdade, no primeiro período. Muito obrigada. E eu tenho notado, eu dou aula há 7 anos, e eu tenho notado que muitas crianças estão vindo com necessidade de aprendizado. Crianças que não têm muita... Não são crianças que aprendem com muita facilidade como outras crianças. E onde eu dou aula, a gente tende a usar muito lúdico com elas para tentar uma abordagem diferente. E você estava falando da importância da educação física para depois nas aulas, e as crianças que tiveram aula de música e depois aula de matemática e tiveram os conhecimentos matemáticos testados. E eu queria saber o que você acha dessa... Hoje em dia existe as escolas têm um projeto de Lego e de criatividade nas aulas, fora as aulas regulares. Eu queria saber se você acha que isso também influencia no aprendizado delas facilitarem ou não, e se você pudesse me dar alguma dica para como chegar nessas crianças que têm um pouco... Duas partes muito breves. Primeiro, dificuldade de aprendizagem, a gente tem que saber em que consiste, né? Porque e isso é uma dificuldade para os professores. E na estrutura da escola você tem que ter psicólogos, você tem que ter profissionais, não sei se médicos, mas há transtornos da aprendizagem. Porque aí a abordagem tem que ser bastante diferente da criança que tem uma dificuldade
exógena de aprendizagem, pelo meio social, dificuldades familiares, etc. Então, esse é um primeiro problema, identificar o que é o que em termos de dificuldades de aprendizagem. A segunda questão é como que você facilita a aprendizagem. Então, sem dúvida, existem evidências, muitas evidências, que o mão na massa não necessariamente é só ficar ouvindo alguém falar, ela é muito mais motivadora e muito mais criadora e, portanto, muito mais eficaz para a aprendizagem no caso das crianças. Então, existem muitos exemplos, eu posso depois, se você mandar um e-mail me lembrar, eu posso te indicar alguns artigos sobre isso, de várias maneiras de você estimular o interesse das crianças e que são eficazes na aprendizagem. Um modelo radical, que eu não sei o quão é possível, é a abolição das disciplinas. Isso por exemplo, tem um professor português chamado José Pacheco, não sei se alguns conhecem, que tem uma escola famosa em Portugal, ou tinha, a Escola da Ponte. Ele esteve agora fazendo uma coisa parecida em São Paulo. A Escola da Ponte funciona assim, os alunos são orientados pelos professores a trazer na segunda-feira o que querem aprender naquela semana. Então, claro, cada aluno quer uma coisa diferente, eles se reúnem até chegar a um consenso. Nós queremos saber como é que funcionam os navios. Bom, aí a professora ela é treinada a puxar do tema navios conceitos de física, como é que funciona o navio, como é que ele flutua, como é que ele se locomove, como é que ele anda, conceitos de geografia, que os navios podem estar no mar, podem estar nos rios, conceitos de ciências sociais, porque os navios transportam bens e ajudam o comércio entre as nações, e entendeu? Então, eles puxam naquela semana, a partir da iniciativa dos alunos, uma série de conteúdos que são relevantes de acordo com o que eles determinaram do ponto de vista pedagógico. Se a gente consegue fazer isso no ambiente brasileiro e se a gente consegue dar escala, eu não sei. Eu acho que haverá uma certa dificuldade, né? Mas isso é a superação das disciplinas. Já começa que esse nome disciplina já é um nome meio repressivo, né? Imagina grade disciplinar, é pior ainda, né? Então você vê, a gente precisa de um arejamento maior, uma coisa mais alegre, mais livre, né? Mas o desafio é como fazer isso. Bom, quero agradecer muito ao professor Roberto Lentes por essa grande satisfação do Centro de Estudos em recebê-lo, né? E já vou falar que semana que vem teremos o professor Marco Antônio Brasil, que vai falar sobre a enfermaria de psiquiatria no Hospital Geral, desafios e propostas. Então, vamos encerrar a sessão, agradecendo muito ao professor Roberto Mendes pela aula espetacular que ele nos deu e que nos motivou a caminharmos nessa direção. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. É complicado.